O tema da liturgia de ontem foi sobre Santa Clara e Eucaristia. E hoje, Santa Clara e oração. E nós podemos, nessa condição, podemos perceber a importância da oração na vida de Santa Clara. A partir do momento em que ela se entrega totalmente a Deus, uma mulher mais jovem, rica, tinha de tudo, mas resolveu abandonar, deixar sua família para servir a Deus mais de perto. Fundou um mosteiro, ali onde ela viveu enclausurada com algumas irmãs, ali vivendo na oração. E aquilo que eu sempre digo, que a oração muda o percurso da história. Assim como eu dizia ontem, que um dos grandes momentos da Eucaristia com Santa Clara foi justamente quando o mosteiro estava para ser invadido. Iam muitos homens lá para guerrear, queriam invadir o mosteiro, e ali com certeza Clara e as suas irmãs ali dobraram seus joelhos e rezaram a Deus pedindo a proteção. E por isso que ela está com o ostensório na mão. E foi justamente para enfrentar aqueles homens, ela foi com o ostensório, com Jesus Eucarístico, para defender a sua honra, a sua dignidade e defender o mosteiro. E assim elas saíram vitoriosas. Então que a gente tenha no poder da oração, que é exemplo de Clara, de todas as dificuldades, acima de tudo, nos momentos de adoração que a gente tiver a oportunidade de estar na presença de Deus, na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, estejamos em oração. E nós vemos nas leituras de hoje, quando no livro do Deuteronômio, Moisés fala ao povo, justamente colocando tudo aquilo que Deus fez por aquele povo. E Moisés questiona o povo: existe outro Deus que fez o que faz ou fez ao que o Deus verdadeiro fez por vocês, por nós? É muito interessante quando ele diz assim, no versículo 39: reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra. Reconhece, pois, hoje e grava-o no teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. E quando eu estava meditando um pouquinho para a gente partilhar essas leituras de hoje, é bem aquilo que Jesus ensinou no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que ter o Deus verdadeiro, o Deus único, aquele que realmente ama o seu povo, faz de tudo pelo seu povo, e não existe nenhum outro Deus que faz o que ele fez. E para nós hoje, nós podemos ir muito mais além do que nós, como o próprio Jesus diz: bem-aventurado aquele que acreditou sem ter visto. Bem-aventurados somos nós que acreditamos sem ter visto. Moisés falou de tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, mas nós também podemos ver qual outro Deus que dá seu único Filho para nos salvar. Qual é o único Deus que realmente o que seu Filho faz a vontade do Pai? Ia morrer na morte e morte de cruz, ir como cordeiro para o matadouro em silêncio, derramar seu sangue para a salvação do seu povo, aquele povo que Deus tanto ama e continua amando, mesmo a gente sendo desobedientes, mesmo muitas vezes não acreditando nele, muitos filhos que muitas vezes não acreditam nesse Deus do impossível, mas ele jamais deixa de amar o seu povo. Porque se ele deixasse de amar, ele seria um Deus imperfeito. E porque se ele criou o homem e a mulher, foi justamente por amor. Então é um amor incondicional, um amor que realmente não tem fim, um amor que realmente nós não conhecemos nem um quinto do que é esse amor de Deus por nós. Porque se nós realmente experimentássemos verdadeiramente esse amor, nós começaremos a prestar mais atenção
em tudo que Ele fez, em tudo que Ele faz, e o que Ele já fez por nós também. Quantas graças nós já recebemos de Deus, quantas bênçãos nós já recebemos de Deus, e nós o temos realmente como Deus verdadeiro. Nós realmente reconhecemos Ele como o Senhor, nosso Deus verdadeiro, tanto no céu quanto na terra, como Moisés fala aqui nessa leitura. E nós vemos aqui, na leitura do Evangelho, que para seguir a Cristo não é fácil. Assim como Santa Clara, tenho certeza que não somente esse momento, né, que ela sofreram lá, em relação ao perigo do seu mosteiro ser invadido, mas com certeza Clara sofreu muito também. Não foi porque ela fundou um mosteiro, que ela estava lá em oração com as suas irmãs, que ela não teve dificuldades, que elas não tiveram. Com certeza tiveram muitas dificuldades, com certeza elas sofreram muito. Mas o que Jesus diz aqui na leitura para nós hoje: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Nós vimos que Clara fez isso. Clara serviu a Deus. Ela realmente seguiu a Jesus e renunciou a si mesma, renunciou a tudo, a sua riqueza, a sua família, a vida que ela tinha, mas ela fez tudo por amor a Cristo. Deixou tudo. Se quer me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E perder a vida não é a vida física, como nós um dia realmente vamos morrer, mas perder a vida é perder a vida para aquilo que o mundo nos oferece. E mais uma vez eu digo, não é? Um grande exemplo dessa grande mulher, que também morreu para o mundo, morreu para os bens, morreu para a sua vontade e viveu para Cristo. É isso que Jesus pede para nós hoje. Esse exemplo da oração, que com certeza não foi fácil para Clara deixar tudo. Não é fácil quando Deus nos chama para segui-lo, para servir através do sacerdócio, através da vida religiosa. Não pense que é fácil querer deixar tudo, deixar os familiares, deixar a sua comunidade, deixar seus amigos, deixar a sua casa. Não é fácil. No começo é muito complicado, é muito difícil, mas a gente faz isso por amor, pelo reino de Deus. A partir do momento que a gente morre para o mundo, automaticamente Deus nos dá a sua vida, a vida em abundância, nos dá graça, nos fortalece, nos ensina, nos dá outros pais, outras mães, que são vocês, outros irmãos. É isso que nos sustenta a caminhada. Assim como Clara também, com certeza, ela passou por isso. Assim também como vocês, né? Vocês que estão casados, vocês também deixaram seus pais para se unirem ao seu esposo, à sua esposa, para se tornarem uma só carne, para fazer a vontade de Deus, de dar continuidade. Quando o próprio Deus, quando criou o homem e a mulher, disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso é o dom de vocês, que são casados, de dar continuidade àquilo que Deus pediu. Vocês também têm um pequeno exemplo, que é morrer para si mesmo, porque eu acredito também que deve ser fácil, quando vocês tomam essa decisão de casar, tem que deixar os pais, deixar o pai, a mãe, o seu lugar ali na sua casa, vai para uma nova casa, uma nova vida. É isso que é morrer e viver para Cristo. O sim que a gente dá para Deus. Isso é morrer para o mundo. Mas nós precisamos muito mais do que isso. Não somente deixar o pai, deixar a mãe para constituir família, mas também morrer para o mundo, para as nossas vontades. Porque não é porque eu deixei meu pai e minha mãe que eu também não tenho as minhas vontades. Assim que eu também coloquei em casa, deixo seu pai e sua mãe, mas também tem suas vontades. E muitas vezes mesmo os solteiros também é morrer para as nossas vontades, para que a vontade de Deus
prevaleça em nossas vidas. Tome sua cruz e me siga. Se pensa que a gente vai encontrar paz, tranquilidade, quando nós servimos a Deus, tenha certeza que não. Mas o que nos coloca em pé, que nos fortalece, é ter essa certeza que Deus está comigo, que Deus está me amparando, me confortando. E se Ele me escolheu para assumir uma pastoral, um movimento, ou mesmo vida religiosa, Ele jamais vai abandonar. Ele jamais vai deixar a gente sem uma resposta. Por isso que eu também sempre digo, que quando o sacerdote diz no final da missa, ide em paz, que o Senhor nos acompanhe, é para a missão, porque o Senhor sempre estará conosco. Quer que seja a missão da família, quer que seja a missão do trabalho, quer que seja a missão de visitar o irmão, mas nós nunca estaremos indo sozinhos para a missão. O Senhor sempre estará conosco. Portanto, irmãos, que diante dessa leitura de hoje, nós possamos olhar e ver o quanto Deus fez por nós, o quanto Ele já fez, e ter certeza que Ele vai fazer muito mais. O quanto Ele fez pelo seu povo no Antigo Testamento, o quanto Ele fez com o seu povo no Novo Testamento, e que nós possamos olhar e ter realmente Deus, como único Deus, lá em cima no céu, como cá embaixo na terra. Que o único Deus nós devemos servir, ao único Deus nós devemos confiar, aquele que ama o seu povo, aquele que ainda continua fazendo a graça acontecer. E principalmente, quando vier as tribulações, as dificuldades, tome a sua cruz e me siga. Porque tenha certeza que a partir do momento em que sigamos a Cristo, Ele nos ajuda a carregar essa cruz. Porque se Ele deixasse realmente nós carregarmos as nossas cruzes, o peso que ela é, nós não aguentaremos. E se Ele nos ajuda, se passamos pelo que passamos, tenha certeza que Deus não dá uma cruz mais pesada do que nós podemos carregar. E o mais importante é isso, que mesmo assim, que nós podemos pedir para Ele e ter certeza que Ele nos ajuda a gente a carregar a nossa cruz. Por isso a gente não deve jamais desistir. Por isso que jamais a gente deve abandonar a Deus. Porque Ele sempre estará conosco nos momentos de alegria e principalmente, o que nós não percebemos, nos momentos das tristezas também, onde Ele se faz mais ainda presente ao nosso lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.